É o seguinte, o jornalista Sérgio Camargo, cuja nomeação para o comando da Fundação Palmares permanece suspensa, defendeu ontem o fim do Dia da Consciência Negra. Segundo ele, o órgão não apoiará a data comemorativa. E aqui eu abro aspas para o Sérgio. Claro que tem que acabar o Dia da Consciência Negra, que é uma data de que a esquerda se apropriou para propagar vitimismo e ressentimento racial. Isso não é data do negro brasileiro, mas das minorias empoderadas pela esquerda que propagam ódio, ressentimento e divisão racial. No que depender de mim, a Fundação Palmares não dará suporte algum a essa data. E aqui eu fecho aspas e passo a bola para vocês. A polêmica está aí. Horus, eu acho o seguinte, eu acho equivocada a política dele de destruir, acabar com o Dia da Consciência Negra. O que ele poderia na Fundação Palmares, exatamente, se ele tem uma percepção de um equívoco do movimento negro, reconstruir as bases dessa condição do que ele acha que é o racismo no Brasil. Seria mais interessante que ele fomentasse, por exemplo, um Dia de Consciência Negra com os exemplos que a própria direita brasileira, que o Paulo Cruz brasileiro tenta fomentar, que são exemplos de superação, como o Machado de Assis, o Zé do Patrocínio, o André Rebouças, o Zé Gama, que são até monarquistas, exemplo de escravos que foram alforriados, que se superaram por si só, que não são exatamente exemplos desse vitimismo, dessa senzala ideológica. Eu ainda acho, primeiro, ele está falando isso sobre a condição, a gente tem que lembrar que ele está impedido de exercer o cargo. Isso sim que é grave, que é grotesco esse tipo de senzala ideológica que aprisiona o pensamento e a livre expressão de um homem. Aí ele tem contra razão. É uma senzala ideológica, é um movimento suprapartidário que faz com que a cultura, que o próprio Estado, que os próprios juízes impeçam a pessoa de pensar livremente. Ele nunca disse, como ele tem dito, que não há racismo no Brasil. Ele fala que o racismo não é endêmico e estrutural, que ele é circunstancial e fenotípico. Ele nunca disse que não existe racismo no Brasil. Ele falou que o racismo de outros países, como a África do Sul, que matava e oprimia negros. Como os Estados Unidos. Ou os Estados Unidos, que proibia casamentos, ou lugares brancos em lugares separados, que era pior. O que ele disse, ele nunca negou o racismo. Ele nega, por exemplo, ou ele é contra a política de cotas, que, segundo ele, imprime uma falsificação racial, uma divisão racial. Isso são exemplos muito objetivos de uma pessoa que não pensa segundo a caixinha ideológica. O problema é que, às vezes, ele faz de uma maneira meio grosseira, meio torta. Agora, quando ele acusa o movimento negro de sectarismo e de promover ressentimento, a gente tende a desconfiar disso mesmo. Como no caso, por exemplo, que a gente citou ontem, do Silvio Santos. O movimento negro quer processar o Silvio Santos por um racismo em relação àquela menina que não tem nenhum elemento comprobatório de racismo dele. Eles querem perseguir, além da linguagem agora, que tudo é racismo, segundo eles, o movimento negro, humor negro, denegrir, que não tem nada a ver com racismo, questão de obscuridade, querem perseguir e moldar e manipular até as consciências, acusando uma pessoa de ser racista sem ter dado comprobatório sobre isso. E nesse sentido, o Sérgio tem toda a razão. É um movimento ressentido. Agora, faça algo para melhorar o movimento. Estabeleça um diálogo. Não proíba. A proibição é a propaganda do seu adversário, meu cara. Fala, Conrado. O racismo é um crime tão grave no... O racismo no Brasil é diferente de outros lugares do mundo. Quem convive nos Estados Unidos lá conseguem ver que a gente não tem esse cadinho de raças, né? Essa mistura marrom do Brasil. Nos Estados Unidos, ou tu é preto ou tu é branco. Algumas cidades, Atlanta, por exemplo, a gente tem o núcleo dela negro hoje e toda a borda periférica branca, porque quando os negros foram autorizados a entrar para a cidade, os brancos saíram. Então eles vivem uma realidade muito mais diferente. O que foi implantado aqui no Brasil no início dos anos 70. E a gente vê essa questão da apropriação dessas grandes ideias. Hoje no Brasil, a gente conhece bem a bandeira do arco-íris, né? Que nós vinculamos diretamente ao movimento gay. Só que essa bandeira do arco-íris, que foi criada lá em São Francisco, se tu for participar de uma parada do orgulho nos Estados Unidos, ela não tem nada a ver principalmente com a causa gay. É exatamente mostrar essa diferenciação. Quando tu participa lá, tu vê as empresas Apple, Microsoft, Facebook fazendo um desfile como se fosse quase uma escola de samba, mostrando que eles são de raças diferentes, de países diferentes, de opções sexuais, vão ser com práticas sexuais diferentes. Isso tudo passa a ser aceito. E aqui no Brasil ocorreu exatamente essa apropriação dessa ideia da diferença, que é a única coisa que a gente tem em comum, né? Todos nós sermos diferentes. E aqui veio só pro movimento gay
para deixar claro como se dá essa forma de apropriação. E a parte que mais me toca, que mais me choca, é exatamente esse cidadão não poder fazer parte do governo por uma determinação judicial pelo modo como ele pensa, né? É absurdo. Eu acho que é o seguinte, o erro do Sérgio, só para terminar, em vez de cercear a voz dos outros, querer acabar com o movimento negro, é dar voz, é dialogar com a voz, fazer com que a voz de fala não seja aprisionada por um movimento, mas que a voz de fala de um negro seja a voz de todos os negros no Brasil. Mas parece que ele não está disposto a isso, inclusive parece que nunca esteve, e essa fala dele é mais uma das falas que mostra o quão equivocada foi a escolha de Roberto Alvim, protagonista de A Cultura Invisível, né? Então, o Sérgio Nascimento, do qual eu discordo também da decisão da Justiça, porque eu acho que ninguém pode ser cerceado por opinião ou por expressão. Eu acho que o que está errado aí foi a escolha no nome dele. Ele se mostra uma pessoa que não coaduna com os movimentos, com a luta negra que foi construída ao longo dos anos. Então, negar o Dia da Consciência Negra, negar uma reflexão sobre anos e anos de escravidão, um diálogo, né, Vini? anos e anos de luta de uma população que foi escravizada, que foi marginalizada, que foi excluída, né, que foi discriminada. E que se inclusive não é de fato, como vocês estão falando, um racismo tão aparente, né, onde pessoas são de fato mortas ou têm que usar banheiros diferentes ou não podem andar no transporte público, tem esse tal do racismo amigável. Mas é menos ruim que o explícito. Mas né? É ruim também. Então ainda existe muito espaço para debate. E é aquilo que eu já falei, a escolha desse cara, a gente já sabe por que não, porque claramente ele tem exposto as suas opiniões de uma forma bastante, no mínimo, para dizer aqui, polêmica. Mas a gente não sabe o que ele já fez de bom. E a primeira coisa que ele propõe é extinguir uma data por dizer que virou pauta de esquerda. Isso me irrita muito, porque é a mesma coisa com o feminismo, que mulheres de direita não conseguem se colocar em pautas feministas, por exemplo, de salários iguais e de coisas desse tipo, porque é uma coisa de esquerda. E não é uma coisa que diz respeito à mulher independente uma longa de quem. discussão. Mas é isso. Você quer colocar uma coisa. É que nem o meio ambiente. Porque meio ambiente é pauta também que é de esquerda, sabe? Assim, por quê? Por que a gente pega causas que são importantes para a sociedade como um todo e coloca em caixinhas? Perfeito. Mas o grande pensamento da caixinha. Acabou. Acabou? Gente, acabou. Caramba! Castraram a língua da gente de novo. E sem Consegue fazer em 30 segundos? Consigo, muito menos que isso. O Dia da Consciência Negra, acho que o grande pensamento aqui é tirar essa visão vitimista do negro e enaltecê-lo como grande modificador da nossa nação. Perfeito. Como os grandes nomes que o Adriles trouxe aqui. Machado de Assis, Joaquim Nabuco e José do Patrocínio, entre outros.